Vitória gigante do CRB por 6-0 sobre o Vitória pela Série B, trazendo nesse vídeo como o CRB se comportou em campo, como o time do Daniel Paulista saiu para jogar, como se defendeu, como atacou também, tudo isso em mais um guia tático da Série B. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta, hoje para falar da Série B, para trazer um pouquinho do que foi esse CRB 6, Vitória 0 pela Série B, pela 27ª rodada da Série B, como o CRB se comportou nesse confronto, como saiu para jogar, como se defendeu, como atacou principalmente, e trazer aqui a estrutura do CRB do Daniel Paulista, que conseguiu essa vitória surpreendente sobre o líder da competição. Antes, vou só pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também se inscrever aqui no canal para ter mais conteúdos como esse, também compartilhar o link porque me ajuda demais aqui no crescimento do YouTube a chegar a essa próxima meta de 1.300 inscritos por aqui. Tinha um bom tempo que eu não fazia nenhum vídeo sobre guia tático. Acho que o último foi da Série A ainda, falando um pouquinho sobre uma das equipes da Série A, agora voltando para falar sobre esse CRB. Que eu já tinha até comentado no início do ano, quando o CRB ainda era comandado pelo Humberto Loser, mas agora falar sobre esse CRB comandado pelo Daniel Paulista, especificamente sobre esse confronto. Como é que o CRB, algumas movimentações do CRB, mas principalmente a estrutura básica, você já consegue acompanhar. Como é que foi escalada o CRB, né? Como começou jogando, tendo o Diogo Silva no gol, tendo o Hereda na lateral direita, pelo lado esquerdo tendo o Matheus Ribeiro, dupla de zaga com o Alemão e com o Ramon, meio de campo tendo os dois volantes, Falcão e o Lucas Lima, um pouco mais à frente o João Paulo, e no ataque o experiente Anselmo Ramon, pelo lado esquerdo Renato, pelo lado direito Léo Pereira. Essa foi a estrutura básica, um 4-3-3 para a escalação. Quando saía a escalação a gente já dava para desenhar um pouquinho o CRB dessa maneira, olhando como é que o CRB se comportou na saída de jogo. Eu vou trazer aqui 3 campinhos sobre essa saída de jogo do CRB, uma delas com uma saída um pouco mais básica, com os dois zagueiros próximo ao Diogo Silva, e uma linha de 4 homens como opção de passe nessa segunda linha, tendo os dois volantes, o Falcão e a presença do Lucas Lima, e tendo os laterais abertos. Uma saída bem básica, formando essa linha de 4 homens um pouco mais à frente. Uma outra saída era apenas com o Falcão, esse volante, esse primeiro volante, o Lucas Lima avançava um pouco mais e formava essa linha de 3, essa segunda linha de 3. Uma outra saída era uma saída de 3, liberando em grande parte, ou quase sempre, o Hereda. Então o corredor direito, o lateral direito tinha liberdade, o Matheus Ribeiro ficava ao lado do Ramon e ao lado do Alemão. O Falcão, novamente, era esse primeiro homem da saída. Destaque também para esse corredor esquerdo, para o retorno em alguns momentos do Renato, em alguns momentos também retornava por ali o João Paulo. Basicamente assim que o CRB saiu para jogo, né? Em alguns momentos ele recebia uma certa pressão do Vitória nessa saída de bola, em outros momentos o Vitória recuava um pouco mais, mas em grande parte foram essas 3 saídas. Se você conseguiu observar mais alguma movimentação, deixa aqui nos comentários também. Olhando como o CRB atuou sem a bola, também vou trazer aqui 3 formatações de um CRB jogando sem a bola. Essa que você consegue acompanhar nesse momento é de um CRB marcando um pouco mais alto, com o João Paulo e com o Anselmo Ramon um pouco mais à frente, já quase que pisando ou então na linha da grande área adversária. Era muito mais quando o Vitória saía do gol, né? Saía no tiro de meta, tentando sair com passes curtos. O CRB levantava e forçava um passe um pouco mais longo. Renato pelo lado esquerdo, o Lucas Lima um pouco mais à frente, entre o Renato e entre o Léo Pereira. Então era basicamente essas 2 linhas com 5 homens à frente, incomodando a saída de bola do Vitória. Uma outra forma de marcar, e aí eu consegui identificar em alguns momentos bem pontuais, esse 4-1-4-1, com o Falcão sendo o volante um pouco mais recuado, né? O volante da sobra. O Lucas e o João Paulo, eles ficavam no meio de campo um pouco mais à frente do Falcão, aberto pelos lados, pelo lado esquerdo Renato, pelo lado direito o Léo Pereira. Léo Pereira que foi muito importante nessa cobertura, principalmente quando o Marcelo tentava chegar ao campo de ataque, o Léo Pereira sempre fazia esse retorno, ajudando o CRB muito na marcação. Léo Pereira chegou a marcar gol, mas foi muito importante também retornando para ajudar ali o Hereda na marcação.
Uma outra forma de marcar era esse 4-4-2, bem mais básico, com o João Paulo e com o Anselmo Ramon à frente, Falcão e Lucas Lima como os dois volantes. No segundo tempo tivemos algumas mudanças, eu vou passar bem brevemente sobre elas. Mas 4-4-2 bem básico, e chegamos agora ao ataque, né? Como o CRB se comportou com essa bola no campo de ataque. Você já está conseguindo acompanhar uma das formatações de um Anselmo Ramon como homem de referência, mas o Anselmo Ramon sempre saindo muito para ajudar na construção. Um lado direito tendo muito a interação do Hereda avançando e chegando ao fundo em alguns momentos, do Léo Pereira entrando muito, cortando muito para dentro, ou para aparecer como uma oportunidade de passe dentro da área, ou também para liberar espaço para o Hereda avançar. Sempre tendo essa interação também com o Lucas Lima, é o cara do meio de campo que caiu um pouco mais para o lado direito. Do lado esquerdo era muito a interação do João Paulo com o Renato. Em alguns poucos momentos também chegava por ali o Matheus Ribeiro para ajudar, mas de interação pelo lado direito o Lucas Lima, o Hereda e o Léo Pereira, pelo lado esquerdo tendo essa presença do João Paulo, do Renato e também ali do Matheus Ribeiro. O João Paulo também tendo liberdade para pisar do lado direito do ataque também em alguns momentos, e o Anselmo Ramon sempre circulando muito e tendo alguma liberdade ali pela frente. O Lucas Lima avançando, o Falcão ficando um pouco mais no campo defensivo. A gente sempre observava no CRB uma base defensiva de quando o CRB ia para o ataque, Alemão, Ramon, os dois zagueiros, o Falcão e o Matheus ficavam um pouco mais. Uma outra forma de marcar, e aí já com um pouquinho de um asterisco, era o CRB já a partir de 1-0, isso aconteceu muito mais no segundo tempo, tá? O Anselmo Ramon ele ficava muito no meio de campo no segundo tempo, já com um placar de no mínimo 3-0, que foi como virou para a segunda etapa. Mas o Anselmo Ramon voltava para o meio de campo para ajudar o CRB a segurar a bola e também abrir espaço tanto para o Léo como para o Renato, depois para o Bruno Silva ou para o Léo pelo lado esquerdo, para abrir um espaço no campo de ataque, e para o Anselmo Ramon ser esse homem armador, criador, distribuindo alguns passes para os homens de velocidade da frente. O Léo foi muito mais participativo do que o Renato no primeiro tempo, era sempre uma válvula de escape um pouco mais utilizada pelo CRB. O Renato teve um jogo bem discreto, o João Paulo também, medida da proporção, relativamente teve um jogo discreto também, mas essa foi uma das movimentações do CRB no campo de ataque. A gente vê novamente agora sim com o Bruno e com o Léo, o Bruno pelo lado direito, quando entrou, ele entrou no lugar do Renato, mas ele inverteu ali com o Léo ficou pelo lado esquerdo. Entraram no caso o Juninho e o Auremir no confronto no lugar dos dois volantes. Foi um Daniel Paulista que durante o jogo mudou, mas mudou mais de peça por peça, não mudou a estrutura do CRB diante do confronto, né? Foi um CRB que de um modo geral se comportou muito bem na partida. Ninguém acha 6-0, né? Ninguém por acaso vence por 6-0. Foi um CRB que teve um grande jogo mesmo. Destacar mais uma vez o Léo Pereira ajudando muito na marcação, nas subidas do Marcelo, como o meio de campo do CRB conseguiu anular bem o meio de campo, a criação do Vitória, que fez uma partida muito abaixo, mas uma partida muito abaixo também por conta da excelente atuação do CRB. Deixa aqui nos comentários o que você conseguiu observar a mais sobre isso, se você conseguiu observar alguma outra estrutura, alguma outra movimentação, deixa aqui nos comentários. Vou ficando por aqui, mas pedindo, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, também deixa o joinha aqui embaixo, compartilha esse link porque ajuda demais ao meu crescimento aqui no YouTube a chegar a essa próxima meta de 1.300 inscritos, sempre trazendo informações do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região. Vou ficando por aqui, até a próxima.